amigos, estamos no Mercado das Artes 31. Esse espaço foi inaugurado em 1º de agosto de 2022 e veio somar ao histórico bairro de Jaraguá. O Mercado das Artes 31 reúne mais de 110 lojas em 280 metros quadrados, distribuído entre moda, acessório, artesanato, alimentação e entretenimento. É um rico acervo de arte popular, entre outras. O espaço fica localizado na Avenida Cícero Toledo, ao lado do Porto de Maceió. Foi desenhado para atender em conforto e praticidade os moradores de Alagoas e turistas que visitam a nossa terra. O projeto foi assinado pelo arquiteto Tássio Rodrigues. Olá, amigos. Dentro do segmento, que a gente está fazendo uma grande visita aqui no mercado, o Mercado 31, que fica aqui no Jaraguá. Eu encontrei aqui o Diego, que tem aqui esse segmento maravilhoso sobre o turismo. Olha, um material muito bom e você se destaca bastante aqui na feira, não? Isso. A gente trabalha com artigos em couro, Couro em geral, a gente trabalha, Desde chapéu, carteira, cinto, bonés, em geral, trabalho. E há quanto tempo você destina esse local aqui para vender os seus produtos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, já estamos no ramo, estamos sempre se modernizando, E aí a gente tem, por exemplo, um modelo que é muito vendido aqui, que é a Showboy. Ah, Showboy, que ótimo. Showboy. O nome dela é Showboy, Ah, certo. É uma sandália nordestina. Ah, entendo. Hoje em dia o pessoal usa Showboy para ir para todos os lugares, desde casamentos até eventos e passear, muito legal. Esse material é proveniente de qual município? Então, é tudo fabricado aqui no interior de Alagoas, Porém, eu trabalho com 2 tipos de couro, que é o couro de boi e o couro de bode. As sandálias são feitas fabricadas couro de boi, original, tem todo um processo. E tem umas bolsas, mochilas, feitas de couro de bode. Ah, certo, que ótimo. A gente faz todo um trabalho. Esse tapete, por exemplo, é couro de bode. Esse tapete é bem legal, original. Aí começa assim. O nosso câmera ali para dar uma olhada. Isso, aí a gente pega o couro e aí faz todo um processo. Tem todo um processo para transformar no chapéu, no boné. Bem legal, bem interessante. Pois é, mais uma opção aqui em Maceió. E quando vocês vierem a Maceió, procure aqui o Mercado 31. Realmente uma aspiração muito boa, porque você, acima de tudo, vai conhecer a cultura de Alagoas e os produtos que são com um destaque bastante interessante. Venha aqui ao Mercado 31 e conheça as mercadorias que tantos grandes comerciantes apresentam aqui em Maceió. Olá, amigos, nós estamos aqui ao lado do Daniel e trouxe uma nostalgia, Aquela coisa da nossa avó, do nosso período assim que a gente achava que estava passado. Não, ele está bem aqui, aqui no Mercado 31, viu? O Daniel está trazendo essas novidades para cá, até o disco de vinil. É isso aí. Que coisa! Qual foi a ideia de você trazer uma memória, A gente guarda aquilo na memória, aquele sonzinho, aquele ruído, Verdade. Fala um pouquinho, como é que você teve a ideia de expor aqui no 31, no Espaço 31, essa ideia do disco, de vinil? Olha, é uma novidade antiga, Boa tarde a todo mundo, boa noite, bom dia. Obrigado por vocês estarem acompanhando aqui no canal. É o seguinte, meu nome é Daniel, eu sou do Rio de Janeiro, eu vim para cá a trabalho e eu trouxe toda a minha coleção. É uma paixão antiga minha, que eu comecei aqui como cliente. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a 24ª edição da Feira de Discos Arte e Cultura. A gente não tem só disco aqui, o disco de vinil é o carro-chefe, tem muito CD e a gente também tem livros, e outras coisas ligadas à arte, porque disco é cultura. Então, a mídia física, desde 2023, ela foi a que mais cresceu, ela ultrapassou CD, E, assim, várias fábricas de equipamentos, como a JBL, etc., elas começaram a fabricar novamente toca-discos, Aqui é conhecido como radiola, na verdade.
E porque a demanda estava crescendo demais. Isso era em busca de uma experiência mais tangível, fora daquela questão do ambiente do streaming, né? Que vem esses últimos anos muito forte, mas assim, a mídia do vinil, ela traz uma experiência tátil de você se dedicar a escutar e apreciar aquele álbum de uma maneira diferente, né? Lendo aquela música, vendo toda a arte que foi envolvida na constituição daquela capa, do encarte. Também você se dedica a ouvir, a letra, a história daquela música, daquele álbum. Então isso daí é uma necessidade que vem atingindo inclusive o público jovem, né? Para nossa surpresa, agora mesmo no Globo Repórter, agora dessa última sexta-feira, penúltima sexta-feira, desculpa, ela fez uma reportagem sobre essa necessidade que os jovens estão tendo de voltar para essa questão mais sensorial que o vinil traz. Ele traz uma lembrança imensa, né? Porque, na verdade, aquele ruídozinho que a gente... É uma nostalgia, é uma coisa diferente, né? E traz, acima de tudo, uma alegria, principalmente para a família, né? É uma coisa boa, que a gente, cada dia mais, a gente preserva. Me fale. Música, né? Acabou virando, né, algo que... virou também um acréscimo completo, um empreendimento, né? Nós temos outros expositores aqui de outras localidades do país, né? Não só eu, tem o Dinossauro, que é lá de Recife, que tem 2 lojas. Em alguns momentos também tem outros expositores que são de Arapiraca, tá? Que comparecem aqui, mas não com tanta frequência. Mas todo aquele polo que existe ali no paredão da Assembleia está aqui. Daniel, muito obrigado. Obrigado a vocês. A sua participação. Eu queria convidar você que está no Rio, São Paulo e outras capitais ali do Brasil, vem aqui ao Espaço 31, que é muito mais, né? Além dessas atrações do vinil, né? Tem o artesanato, tem vários atrativos importantes para você conhecer aqui em Maceió. É isso aí. Todo mês, aqui no Mercado das Artes 31, feira de vinil, discos, arte e cultura. Vem com a gente. Olá, amigos. A gente caminhando aqui pela feira no Mercado 31, a gente percebe várias atrações e o artesanato e outros, como eu falei. Mas, acima de tudo, tem algo aqui que é o que fortalece o mercado de Alagoas, que dá uma garra para aquele pequeno e médio produtor. É a cooperativa. Eu encontrei aqui o Gustavo. O Gustavo vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que é a cooperativa. Boa tarde. Aqui nós somos uma cooperativa que cada produto que nós temos aqui na loja é de um município diferente e de um produtor diferente, certo? Por exemplo, nós temos as bebidas de União dos Palmares, temos o licor de Palmeiras de Palmeira, Penedo e Arapiraca, temos o vinho de Palmeira também dos Palmeira. Ô Gustavo, são aproximadamente quantos que a cooperativa absorve aqui no mercado? Aproximadamente uns 10 por aí. Esses produtores, quais são os produtos que eles oferecem? Oferecemos cachaça, licores, doces, salgados. Temos as rendeiras também daqui de Maceió que faz as rendas. Temos geleia, goma. São vários produtos, como vocês observam. E, acima de tudo, a qualidade pega, sempre colocando a qualidade. É um artefato, né, que nós alagoanos, colocamos para todos. E a gente, acima de tudo, coloca a energia positiva. Nós somos uma cidade que, acima de tudo, contribui muito com o empreendedor, com todo um fortalecimento do mercado. E esse fortalecimento está cada dia mais ligado à cultura. E isso não podia ficar longe desses motivos. Então, o Gustavo colocou muito bem aqui que a cooperativa coloca, acima de tudo, um espaço da qual todos eles têm a mesma igualdade. Aquele pequeno ou médio produtor tem aqui a visibilidade do turista, de todos que visitam aqui no mercado. E graças a Deus eles trazem, acima de tudo, para o mercado atual, grandes lucrativos
dentro dessa oportunidade da qual eles todos têm. Então, Gustavo, muito obrigado pela sua participação no nosso canal, e a gente está sempre percebendo que todos aqui trazem uma qualidade que é o importante aqui no turismo de Alagoas. Opa, e aí galera, tudo bem? Aqui é o Munganga, um dos artistas participantes dessa mostra, que é o nome da exposição Lacuna, Sismografia de Memórias. Estamos aqui na Biblioteca Pública do Graciliano Ramos, e isso aqui foi um edital que a gente conseguiu através da PNAB e da Secult, conversando com alguns amigos, assim, ex-moradores dos bairros atingidos. A gente conseguiu ser contemplado e mostrar um pouquinho assim, dos acontecimentos que aconteceu tanto por essa empresa covarde, a Braskem, essa empresa criminosa, como a omissão do Instituto do Meio Ambiente do IMA. A gente resolveu fazer essa exposição, e o nome da exposição é Lacuna, Sismografia de Memórias. Lacunas porque realmente ficou faltando um espaço, existe um espaço vazio, não só no solo, mas também assim, nas memórias dos habitantes, dos moradores de lá. Sismografia é a forma de registrar o abalo sísmico, né? Muitas famílias foram abaladas, e memórias, existiam antes memórias, mas vendo os acontecimentos que tá acontecendo nos bairros atingidos, a destruição das casas, às vezes até as memórias mesmo não existem mais, como fosse Alzheimer, porque até os esqueletos das casas foram destruídos. Mas essa exposição, cinco artistas, eu sou o único desses artistas que não sou morador de lá, mas eu sou amigo bem próximo dos outros 4, e a gente resolveu mostrar um pouquinho dessas nossas artes, através de escultura, através de intervenções artísticas. Beleza, isso aí. Pierre de Almeida falando para você. Sou um dos artistas aqui também que faz parte da Lacuna Sismografia de Memórias. Lacuna Sismografia de Memórias, que nada mais é do que uma exposição coletiva, como foi falado anteriormente pelo Munganga, que é o proponente dessa exposição coletiva, né, onde reúne 5 artistas, sendo ele de Cedro, lá no Ceará, mas mora aqui em Maceió desde 2000, né? 2003. E a gente, nós como moradores, né, 3 moradores, eu, Diego e Pedro lá do Pinheiro, e o Emerson Anum lá de Bebedouro, nós nos juntamos junto a ele nesse projeto, né, de trazer essas memórias, né, através das obras de arte de cada artista. Eu fiz um trabalho com esculturas, né, tanto com máscaras, que inclusive está aqui, porque eu já desmontei, mas está aqui dentro, eu posso mostrar, e também com escultura que está lá na frente, que eu posso pegar depois. Aqui são feitas a partir de disco de vinil, né? Que é feita uma queimagem, e depois da queimagem ele é feito a escultura através do disco de vinil. A gente tem a curadoria dessa exposição, ela foi da Kelsey Ferreira, né? A curadora, parceira nossa, amiga. Aqui é outra escultura feita com disco de vinil de máscara, né? Contextualizando com o trânsito, né? Porque tem a ver com a questão do trânsito que existia nos bairros, nas áreas afetadas, que infelizmente hoje está caótico, né? Por conta do acontecido, né? Que teve que sair todo mundo, e infelizmente está difícil transitar por lá. Aqui do lado esquerdo nós temos as obras que é um zine que foi feito, são 5 páginas que contextualiza. É um trabalho do Emerson Anum, com o texto dele também, que ele fala sobre enquanto eu dormia, ou seja, ele expressa a dor, o medo, a ansiedade que ele teve durante o tremor de terra no dia 3 de março de 2018, né? Onde houve o ocorrido, né? Onde houve essa situação. Então, ele aqui em cada página ele conta uma história. Tem a Laguna Mondaú, né? Tem a parte aqui do campo, que chamava Campo do Salgema. Aqui tem também um momento de ansiedade, de tristeza e dor por ter que sair da sua casa. A casa foi retirada das janelas, retirado as portas, tudo, né? Então a pessoa... E algumas pessoas também utilizaram desse espaço até para poder se refugiar, né? Morador de rua e tal. E assim, aqui é uma contextualização de um monstro, né? Que é a exploração do Salgema, né? Dentro da área urbana, que causou toda essa questão do tremor de terra, do sismo,
né, que foi de 2,5 na escala Richter. Aqui ele finaliza com a frase que diz: enquanto eu dormia, cavaram minha cova no fundo do meu peito. Então isso é muito forte, é muito doloroso. E para contextualizar também, temos aqui a obra do nosso amigo, né, que é o Pedro. O Pedro Carvalho, ele traz uma memória muito forte, porque essas obras que estão aqui, esse centro, é um material que tem mais de 100 anos, essa madeira é dos antepassados dele, dos avós e bisavós, que fazia parte do acervo da casa dele, que eram portas, janelas gigantes lá no Pinheiro, e que com o processo de retirada, de saída da casa dele, na demolição, ele buscou reaproveitar o máximo desse material e transformar em obra de arte. Então ele transformou isso no centro, e esse pedaço de madeira tem uma história muito forte na vida dele, da família dele, então ele não poderia deixar de ser jogado no lixo. Daqui, partindo para aqui, tem uma porta do estúdio dele, onde ele contextualiza as sondas que fazem a supressão embaixo da terra de 1.200 a 1.900 metros de profundidade, extraindo o salgema, que ao sair daqui, vem e transforma-se em ouro. Então tem uma guilhotina, né, porque é um corte, né, tem todo um contexto. Aqui tem um braço de violão que contextualiza o estúdio dele, que era um estúdio de música, de arte, de espaço de cultura. E a porta era justamente, essa era a porta do estúdio. Então ele utilizou essa porta como matéria base para poder contextualizar as cavernas, né? Aqui é uma parte da laguna, Mundaú, e aí aqui é chamado de uma dolina, né? Dolinamento que tem na laguna, mais precisamente na mina 18, e aqui são as cavernas que foram cavadas, aqui são os veios das sondas que fizeram a escavação para tirar o salgema, e aqui é um moedor que simboliza nada mais do que a destruição das casas e o sangue, que representa a morte, a dor, a perda, o sofrimento dos moradores, né? E aqui é o ouro, que é o produto final, que é a busca de ter o quê? Através de tudo isso, buscar o ouro, buscar a riqueza. Infelizmente, isso é uma coisa muito ainda recente e presente, e que ainda está marcado na memória de todos nós, principalmente dos artistas e dos moradores que lá moraram, que lá passaram, que lá tiveram uma história de vida, e que infelizmente hoje não tem mais porque tudo foi demolido. Ainda está sendo demolido, uma parte ainda de bebedouro também, inclusive os flechais de baixo e de cima, que também estão nessa área, estão nesse impasse, se ficam, se saem, e estão ilhados, né? Essa é a verdade. E fica difícil da gente se comunicar, fica difícil da gente até ter acesso para essas pessoas, porque elas estão realmente em uma área que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Aqui é uma outra obra que também retrata o sofrimento, a lágrima de dor, né? E é uma obra do Emerson Anum, foi feita em 2025, recente, contextualizando justamente o sofrimento, a dor, a perda, a ruptura, né, de você sair do bairro, da área que você morava, da sua cultura, da sua comunidade. E ele traz aqui uma memória muito forte, né, que é o sal de nossas lágrimas, né? Que ele diz: bebedouro nascido do seio do Mundaú, que é da laguna Mundaú, o sol dourado pelando na testa e na boca, o sururu. Dos olhos caem lágrimas, contida nelas o sal da terra. Quanto vale o sal de nossas lágrimas? Fica essa pergunta. Isso aí é um poema que ele fez, contextualizando com essa pintura, que traz essa memória, que traz essa como é que se diz? Essa reflexão muito profunda e muito presente. Dando seguimento, a gente vai ter aqui as obras do Muganga. Opa, dando continuidade, aqui esse corredor era todas as minhas obras, mas como a gente está fazendo a retirada do último dia, essa é uma das obras bem interessantes. Você dando um close aqui. Aqui representa o quê? Aqui está escrito que o imã é um desperdício. Quanto mais a natureza precisa, ele fica omisso. É tipo um grito de revolta, né, de indignação. Aqui está representado como se fosse o coração da terra. Esse coração da terra, ele está rachado de tristeza, de sofrimento e também de intervenções dessa empresa. Aqui as lágrimas é como se fosse os rios subterrâneos. Aí aqui é um pouco forte tudo, a arte. Isso aqui eu também fiz uma arte abstrata, referente a cadê o imã, como se fosse uma máquina virando um monstro e tudo. Mas é tudo bem abstrato, bem lúdico. E também, assim, mostrando o sofrimento, a ansiedade. Aqui é um monstro, assim, como fosse em forma de imã, do Instituto Meio Ambiente de Alagoas, e ele, de certa forma, segurando as casas e tudo para acontecer as intervenções. Aqui, essa arte aqui se chama A Poeira Ainda Está no Ar. É como se fosse os destroços, as máquinas quebrando, e de maneira abstrata a poeira, o cimento, né, e a bagaceira toda. Aqui é o restante das obras, da desmontagem. Posso mostrar algumas para você, tipo que nem essa.
O professor, ele tinha dado assim, ele falou referente ao ocorrido, ele era morador lá, um professor da UFAL, universitário, ele pegou e explicou que quando ele viu que a Braskem colocou com a tinta a marcação na casa dele, ele se sentiu como fosse um judeu e a galera de Hitler tivesse feito uma marcação já condenando ele. Eu peguei pensando nisso, eu fiz essa tela um pouco mais pesada. Essa tela é como se fosse uma sombra assustadora, bem forte. E aqui tem um personagem abstrato, como se fosse um trabalhador da Braskem, bate na porta e a pessoa questiona quem é, aí ele é a Braskem. Aí já dá aquela ansiedade, aquele medo, né, aquela tempestade e tudo. E aqui é o Diego Barros. Aqui chegando mais aqui, você vai ver a obra do Diego Barros. Essa obra aqui, quando ele morava no bebedouro, de frente à vista lá do rio. E aqui é um menino soltando pipa. Ele tem essa lembrança, tem essa foto também. E essa outra tela aqui, deixa eu vir aqui para o outro lado. Essa tela aqui, o título ela é sem título, mas ela é de 2023. Essa tela, de certa forma, isso aqui, se eu não me engano, ele pegou algumas partes do petróleo, no tempo que houve aquele problema de petróleo nas praias, e fez uma intervenção e tudo, aí ficou muito massa. E aqui é outra arte dele também, que Veios, o título. E somos isso, mais uma vez, são 5 artistas com a curadoria da Kelsey. E, assim, a gente absorveu muito sentimento, muita situação, assim, desagradável que só os moradores passaram. E a gente tentou reciclar esses sentimentos pesados e fazer uma coisa harmoniosa e fazer um grito, né? Um grito, tanto referente à Braskem, porque a Braskem, ele deve tanto, assim, referente nessa parte de medidas mitigadoras.